Me sentindo honrada de estar aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão aqui desta igreja. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa cidade, glorificando o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe o anjo da igreja, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Que o Senhor continue te dando graça e sabedoria. Amém? Aos demais obreiros da casa do Senhor, presbíteros, diáconos. Deus abençoe as missionárias desta igreja. Amém? Quero louvar o Senhor pela vida da irmã, Ana Paula, que foi o canal dela estar aqui, a irmã Daiane, a nossa irmã Sânia, amém? Quero também agradecer a Deus pela vida missionária Maria, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Que tem me recebido na casa dela com todo carinho, e só estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Aleluia! Eu quero honrar o tema desta festividade, desse congresso, a qual o Senhor nos escolheu para estar aqui, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Odete. Eu moro na cidade de Guarapari, Espírito Santo, e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Sou casada, o nome do meu esposo chama-se Jeremias, tenho 3 filhos, a Júlia de 20, vai fazer 20 anos, o Jarderson que vai fazer 18, o Pedro que vai fazer 16, amém? Estão lá, tenho o meu genro Pablo, futuro marido da minha filha, que vão casar mês que vem, em nome de Jesus, e eu louvo a Deus, amém? Estou aqui debaixo da bênção da minha liderança, congrego no Ministério Boas Novas do pastor José Luiz de Souza, amém? Estamos aqui debaixo da bênção do Senhor, amém, igreja? Aleluia! Me apresentei para que vocês me conheçam, amém? Agora eu peço que a igreja se localize aí na epístola de Romano, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma, amém? Aleluia! Carta a Roma, conhecida como Romanos, amém? Capítulo 11, que é onde está o tema deste congresso. Eu quero louvar o nome do Senhor e honrar a oração das irmãs. Quero agradecer pelas orações, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que as irmãs estejam orando pela minha vida, assim como eu estive orando pela vida de vocês. Que o Senhor vos abençoe e fale conosco nesta noite, amém? Aleluia! Diz assim o versículo 33 até o versículo 36. Amém, igreja? Acompanhe comigo. Carta a Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Bendizemos o teu nome nesta noite. Eu te peço por intermédio da tua palavra, que é inerrante, que é eficaz. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, a boca é minha, mas a palavra é tua. Fala nesta noite, não te cale. Senhor, dispensa anjos sobre este lugar. Repreenda todo pensamento ao contrário, pensamento oscilante. Ah, Senhor, se entrou alguém com o coração entristecido, ou de alguma forma, Senhor, sem expectativa do amanhã, que nesta noite receba vida, que nesta noite receba paz, que nesta noite receba a palavra, e que essa palavra caia numa terra fértil, e que venha, Senhor, frutificar, e que venha, Senhor, florescer, e o teu nome ser glorificado. Fala conosco nesta noite, e não se cale, Senhor. Assim nós cremos, assim nós te pedimos, e em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, onde está no tema deste congresso, é uma palavra muito forte. Já ministrei por algumas vezes pela graça do Senhor, mas nunca ministrei nenhum congresso, nenhuma festividade, nenhuma conferência com esse tema, porque esse tema ele é muito forte. Ele vai dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde o homem está querendo ficar no centro das coisas, querendo estar no meio das coisas, sendo que a palavra do Senhor vai nos dizer que o lugar do Senhor é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, irmãos, aonde vai glorificar o nome do Senhor, tenha certeza, batalha vai ser travada, a luta vai acontecer, mas a vitória é certa,
dizer que ele escreve esta carta direcionada aos cristãos em Roma. Aí nós vamos entender que quando o apóstolo está escrevendo esta carta para enviar aos irmãos em Cristo em Roma, ele está também indo para a cidade de Corinto para colher as ofertas, para levar aos irmãos cristãos em Jerusalém que passavam por dificuldade, que passavam por luta e por prova. O apóstolo Paulo estava indo acompanhado da diaconisa Febre para poder buscar essas ofertas e levar aos irmãos que estavam necessitados. E enquanto ele estava, ele também escrevia essa carta. Aí nós vamos entender por que ele escreve essa carta. O apóstolo Paulo, ele tinha um propósito de ir pregar. Ele tinha um propósito de ir para o Ocidente. Ele queria pregar na Espanha. Ele queria levar a mensagem do Senhor na Espanha para ganhar almas naquele lugar. Porque o apóstolo Paulo é um missionário. E o missionário, ele tem que ter sede de alma. O missionário tem que ter desejo de ver as almas se render ao Senhor. Missionário não é título. Missionário não é carteirinha. Missionário não é nome. Missionário é quem tem desejo de ver as almas sair da escravidão, sair da escuridão, sair do engano, sair do erro, sair do pecado e conhecer a luz através de Jesus. Quem entende essa palavra? Quem entende que o Senhor te chamou para esta obra? Quem entende que o Senhor te chamou para você ser candeia nesse tempo, para que brilhe e exalte o nome do Senhor? Aleluia! O apóstolo Paulo escreve essa carta. Ele já começa no capítulo 1, ele se apresenta como escravo. Ele se apresenta como escravo do Senhor, porque o escravo naquele tempo, ele não tinha o direito de falar. A única coisa que o escravo tinha que fazer era obedecer o seu Senhor. Então eu vou abrir um parênteses e vou te entregar algo. Nesse tempo de desobediência, nesse tempo de crente que não obedece a voz do Senhor, que não obedece a palavra, que não quer compromisso sério com Deus, ainda tem alguns que dizem: meu Senhor, e o Senhor está dizendo: se você usou o teu Senhor, obedeça a minha palavra, obedeça. Oh, aleluia! O apóstolo já se identifica como escravo, como trabalhador da obra de Deus, como homem que foi chamado. Aí quando você vai conhecer a história do apóstolo Paulo, você vai entender que com 5 anos de idade, ele já começou a estudar o Pentateuco, ele já começou a estudar a Torá, a lei de Moisés, ele já começou a estudar. Com 12 anos, ele já estava firme naquilo que queria. Que depois acontece, a sua juventude, ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Por que aos pés de Gamaliel? Porque naquele tempo, os alunos sentavam e o professor ficava em pé, ensinando para eles. Entenda uma coisa, é por isso que na carta aos Filipenses, no capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer: eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, da descendência de Abraão. Ele vai dizer: ninguém conhece mais a lei do que eu, ninguém está mais entendido da lei do que eu. O apóstolo Paulo era um exegeta, o apóstolo Paulo era um homem de sabedoria sobrenatural. Só que o que faltava naquele homem era uma sabedoria, que vem do céu. Porque de toda sabedoria, quem sabe é Deus, quem dá é Deus. Não adianta ter letra se não tiver graça, não adianta ter letra se não tiver presença, não adianta ter letra se não tiver unção, não adianta ter letra se não tiver intimidade. Aleluia! O que acontece? Acontece que na igreja onde estão os cristãos em Roma, está acontecendo uma confusão. Por quê? A igreja só vai ser perfeita no céu. Tem crente aqui na terra que fica procurando igreja perfeita, que fica procurando um lugar perfeito. Minha irmã, meu irmão, você vai rodar e não vai achar a igreja perfeita no céu. Aonde tem ser humano, tem dificuldade de entendimento. Por que, missionário? Nós não somos perfeitos. O meu gosto não é o teu, o meu jeito não é o seu. Nós não somos iguais. Na igreja onde estavam reunidos os irmãos de Roma, ali tinha judeus, ali
Ali tinha todos os tipos de irmãos, de cristãos. E o que estava acontecendo? Estava vindo uma desavença. Estava acontecendo uma briga entre os irmãos, porque um queria saber mais do que o outro. Um não aceitava. Então o apóstolo Paulo começa escrevendo, se apresentando quem ele era, e começa a falar sobre a divindade de Jesus. Ele começa falando sobre a humanidade de Jesus. Conhece crente que gosta de brigar, querendo mostrar que sabe mais do que o outro, querendo mostrar que é mais preparado do que o outro, que sabe mais do que o outro. É assim, contenta desse jeito. Eu sei mais, Deus me usa mais, eu tenho mais dom, eu tenho mais talento, eu sou missionária. Sabe o que a palavra vai dizer aqui na Epístola aos Romanos? Os mais fortes suportai os mais fracos, o mais forte suportai os mais fracos. Entenda isso nesta noite. Se tem alguém mais fraco que você, suporte, ensine, ajude. O que acontece? O apóstolo Paulo queria estar indo para o Ocidente, queria pregar na Espanha, mas ele precisava de abrir uma porta para chegar nesta igreja de Roma. Aí nós vamos ver que alguns historiadores vão dizer, e a igreja católica vai dizer, que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Pedro. Só que aí nós vamos ver que não pode ser verdade, porque o apóstolo Paulo escreveu, e ele tinha um princípio, aonde tinha sido fundada uma igreja por um missionário, ele não ia entrar na frente do trabalho para atrapalhar, ele não ia entrar na frente sabendo que já tinha uma liderança, ele não ia entrar na frente porque sabia, já tinha quem tinha levantado aquela igreja, então vai caindo por terra isso aí. O que acontece? Mas de alguns historiadores estudar, vai trazer e dizer que quando aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Pentecoste, aonde estava reunido ali línguas de todos os povos, homens de todas as nações, vai dizer e dá o entendimento que quando tinha vários tipos de pessoas, ali tinham uns cristãos que foram batizados pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e que instituiu essa igreja em Roma. Então entenda uma coisa, o Senhor está dizendo, aonde tem um servo do Senhor, a graça dele está. Esse povo foi para Roma e ali instituiu esta igreja. E o apóstolo Paulo escreve porque os irmãos não conheciam ele em Roma. Ele escreve essa carta para se apresentar, para que os irmãos conheçam ele, conheçam a pregação dele, conheçam o nível ministerial dele, e que também apoie ele nessa missão, porque a obra ninguém faz sozinho. Para mim sair da cidade de Guarapari e chegar aqui em Guarulhos, eu precisei de pessoas. Então entenda uma coisa, nós vamos precisar de pessoas quando nascemos e vamos precisar de pessoas até quando morremos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar o que significa ser humano, humanidade. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos entender o que significa a unidade, a união, andar de mão dada. Ninguém faz nada sozinho. Para tudo isso que os seus olhos contemplam nesta noite acontecer, ninguém consegue fazer só. O apóstolo Paulo escreve essa carta e começa a falar sobre a grandeza do Senhor. E você vai ver que no capítulo 1, ele vai dar a justificação da carta. Ele vai dizer que a salvação é pela fé, através de Cristo Jesus, é pela graça. Havia uma briga naquele lugar, aonde os gregos, aonde os irmãos brigavam com os judeus, dizendo, vocês não fazem parte, vocês não vão receber a salvação, vocês rejeitaram Jesus. Mas se você voltar para o Antigo Testamento, você vai ver o Senhor falar para o profeta Isaías que ele ia abrir a oportunidade para salvar os gentios, para que os judeus, o seu povo, sentissem ciúme. E o apóstolo Paulo escreve dizendo que para ser salvo, independente de ser judeu, independente de ser grego, tinha que aceitar Jesus, tinha que crer na ressurreição, tinha que acreditar na morte, na
você ore 1, 2, 3 horas de relógio, por mais que você jejue 7 dias, 15 dias, por mais que você coloque a sua vida no altar, você ainda continua sendo pecador e precisa de Jesus. E precisa de Jesus. Sabe o que acontece? É porque nós somos carne. E a carne é descendência adâmica. Ela tem a descendência de Adão. Ela quer pecar. Ela quer cair. O orgulho, meu irmão, no coração do homem, ele não abre a boca para falar. A altivez, ele também não fala, porque não abre a boca para dizer que tem. Mas se tem uma coisa que o ser humano tem que cuidar, é quando o nível dele espiritual vai subindo. Quando o nível vai subindo. Quando o patamar vai subindo. É algo muito perigoso. Por quê? Porque o diabo, meu irmão, ele não quer crente que só fica sentado na cadeira e entra e sai. Ele quer quem busca. Ele quer quem paga preço. Ele quer quem ora. Ele quer quem profetiza. Ele quer quem prega. Ele quer quem canta. Ele quer quem tem vida com Deus. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está escrevendo, está dizendo para mim, para você e para os irmãos naquele tempo? Ele está dizendo assim, para vigiar. Para que não se sinta melhor do que ninguém. Sabe o que acontece? O sentimento que nasceu no coração de Satanás, no coração do diabo, foi o orgulho. A primeira coisa que nasceu no coração dele: eu sou bonito demais, eu sou lindo. Quando andava fazia barulho, fazia sons de melodia. Era o braço direito que ficava ao lado do Senhor. Entenda uma coisa: o orgulho procede à ruína, e depois da ruína a queda. Provérbio 16, versículo 18 e 19 vai dizer. O apóstolo Paulo começa a escrever essa carta e vai trazer princípios teológicos. Ele vai trazer princípios de ética. Ele vai trazer como o cristão tem que se posicionar. Ele começa a falar para mim e para você como nós somos enxertados nessa videira. Ele vai dizer: olha, o gentil foi enxertado na videira. Os judeus, se crê na salvação através de Cristo Jesus, também serão enxertados na videira. E o apóstolo Paulo repete: a salvação vem através da fé. E através da fé, você crendo em Jesus, você recebe a graça. Você recebe a graça. Favor imerecido. Você não merece, mas a graça de Jesus te alcançou. Eu não mereço, mas a graça de Jesus me alcançou. Oh, aleluia. O apóstolo começa escrevendo e trazendo para que o povo entenda: não é quem você é, não é o tanto que você pode, não é o tanto que você faz, mas sim é Ele, é por Ele, são todas as coisas. Ele começa a dizer: se não fosse por Jesus, você não teria o direito da salvação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em 2022, nunca vimos tantos escândalos, nunca vimos tanta coisa errada, nunca vimos tanto homem querer a glória de Deus, querer roubar os dons e dizer que é seu. Sabe o que a Bíblia vai nos falar dos talentos? Ele dá um talento para mim multiplicar. Você enterra se você quiser, se você não quiser você multiplica, mas quando o dono chegar, ele vai pedir de volta, ele vai pedir de volta, ele vai querer. Sabe o que Deus está dizendo? A glória é minha, a glória é minha.
meu irmão. A casa de Potifar não é teu lugar, minha irmã. Começa a entender o propósito de Deus hoje. Começa a entender a chamada de Deus hoje. Tem gente que Deus fala aqui no meu ouvido, que em vez de posicionar só murmura, que em vez de se colocar de pé só reclama, que em vez de fazer só fica falando. E Deus está dizendo: a casa de Potifar não é o teu lugar. Posiciona. Sabe o que acontece? Deus só vai parar de te direcionar quando você chegar no propósito. Quando você chegar no propósito. José, enquanto o Senhor não instituiu um cargo para ele que não tinha no Egito, o Senhor não parou de passar ele os processos. Tem processo na vida de crente que não é para matar. Tem processo na vida de crente que é para levar o cargo que Deus instituiu, que Deus levantou, que Deus chamou. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ah, não, Deácia, quando eu quero levantar, eu faço um cargo onde não tem, eu abro porta onde não existe. Ah, meu Deus do céu, eu coloco ponte onde não tem, mas eu faço acontecer a profundidade do poder, da sabedoria de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo. Entenda uma coisa: toda vez que o Senhor for fazer você passar de nível, você vai passar por alguma situação que você não entende. Aí o glória diminui, né? A gente gosta das cadeiras de honra, mas não gosta do processo. A gente até gosta do tapa nas costas, do holofote, mas o processo a gente não quer. Primeiro, para sentar na cadeira tem que passar o processo. Para sentar na cadeira tem que passar pelo vale. O que o Senhor está dizendo, missionária? Eu não tô... Tem crente que fala: está repreendido, não vai sair do lugar nunca, minha irmã. Se toda vez que Deus te colocar num processo, você não entender e começar a repreender, o Senhor pega aquele que entendeu e leva. Pega aquele que entendeu e leva. Pega aquele que entendeu e faz. Tem gente que fala comigo: missionária, é tão pouco tempo, só 5 anos, tu vai perder ainda. Mas todas as vezes que a palavra profética ela liberada, eu era a primeira a pular e pegar. Essa é minha, essa é minha. É, meu irmão, sabe o que o Senhor está te chamando? Profundidade, 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 transfundar. Sabe o que significa transfundar? Transfundar significa elevar-se ao seu limite. Elevar-se ao seu limite, superar e prosseguir. Superar e prosseguir. Eleve-se ao seu limite, minha irmã. Supere e prossiga. Deus está dizendo: você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai desistir, você vai prosseguir. Transfunda-se. Transfundar nesta noite para mim e para a tua vida. Se você quer mudar o nível, permita-se a chegar ao limite e não parar, prosseguir. É muito fácil nós queremos as grandezas quando não entendemos. Missionária, Deus faz o homem grande? Faz. Josué, eis que te faço grande diante desse povo. Tem gente que Deus escolhe para engrandecer o nome dele. Tem gente que Deus separa para engrandecer o nome dele. Mas quando a nossa mente é rasa, é pequena, quando fica naquele negócio só no mesmo lugar, não entende quando Deus chama, coloca um selo diferente. Sabe o que Deus está dizendo? Se você entender essa palavra hoje, a tua vida não vai ser a mesma. Você não fica mais do mesmo jeito. O Senhor está te chamando para que você entenda que o que Ele tem com a igreja é ser luz na terra, é ser sal. Não se esconde uma candeia, meu irmão, debaixo da... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Prossiga. Tenha profundidade. Comece a entender
Quando você colocar Deus no centro até da sua dor, quando você colocar Deus no centro até da sua dificuldade. No capítulo 9 do livro de Daniel, quando o filho de Nabucodonosor manda chamar ele, porque quando aparece a mão na parede escrevendo: contado foi o teu reino e achado em falta na balança foste achado, ele não entendeu porque estava em hebraico, mas ele chamou quem sabia, ele chamou quem tinha intimidade. Só que quando Daniel veio, já estava aproximadamente com seus 80 anos de idade. Quando foi chegando, ele olhou e perguntou: és o mesmo Daniel? É, Jesus. Pensa aí quanto tempo você tem na presença do Senhor. Quanto tempo você tem na caminhada com Jesus. Agora fecha os teus olhos e responde para Deus: você é a mesma irmã? Você é o mesmo irmão? Você ainda é o mesmo? Ou você mudou? Meu Deus! Ainda tem fé suficiente para acreditar que com o tamanho de um grão de mostarda tira uma montanha de lugar? Tem fé suficiente para acreditar que o filho que está na droga sai, que o marido que está na cachaça é liberto, que você que não consegue se posicionar, posiciona, que você que não consegue mais aprofundar, não consegue mais ter uma vida funda com o Senhor, consegue? Você tem fé nesta noite para crer? Se coloca de pé comigo. Eu não quero fadigar porque as horas já não nos esperam. Mas eu quero chamar você aqui na frente. Porque eu quero orar junto com você. Nunca vivemos um tempo de tanto esfriamento nos corações de pessoas. Eu quero profetizar que a alegria do Senhor vai ser a tua força. Nós entramos na casa de Deus com pressa de sairmos dela. Entramos na casa do Senhor, vestimos vestimentas de crente, falamos crentez, mas quando saímos, a nossa fé é rasa. Eu quero te chamar para que a sua fé se aprofunde no Senhor, para que você possa crer que o Senhor não teve professor. Amanhã eu termino essa mensagem, porque não vai dar tempo para a gente continuar, senão nós vamos ficar muito tempo. Eu não quero te fadigar e não quero que você murmure, porque o inimigo ele ronda o tempo todo tentando roubar a bênção do que já foi liberado sobre a tua vida. Mas eu quero te chamar para me orar com você. Sabe por quê, igreja? Nunca precisamos de se humilhar tanto na presença do Senhor e dizer para Jesus que nós precisamos dele, e dizer para Jesus que nós precisamos que aumente a nossa fé. Os apóstolos caminhavam do lado de Jesus e falavam para Jesus: Senhor, aumente a nossa fé. Dê o teu primeiro passo. O nosso problema hoje é esperar a irmã primeiro vir, é esperar primeiro o irmão vir. E sabe o que o Senhor está falando? Vem, vem que eu quero te encher. Vem, eu quero derramar autoridade, unção sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que eu te chamei para a minha obra. Eu te chamei para que você entenda os propósitos do que eu tenho contigo. Deus está chamando o crente para ter intimidade e ter mais profundidade com Ele. Assumir que precisa de Jesus não é estar em pecado. Assumir que precisa dele é reconhecer que sem ele você não é nada. Sem ele a sua casa não consegue ficar de pé. Sem ele você não consegue alamande que asca. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que quando o vento soprou, soprou na casa do justo e soprou na casa do injusto. A diferença era que um estava firmado na areia e o outro estava firmado na rocha. Sabe o que o Senhor está dizendo? O vento sopra, mas quem está firmado em mim não cai. Quem está firmado em mim não fala. Quem está firmado em mim não perde estrutura. Quem está firmado em mim não desiste. Quem está firmado em mim não volta para trás. Não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem
todas as coisas. Eu quero orar por você. Mas o Espírito Santo me disse que tem pessoas na cadeira que não quer vir aqui na frente porque tem vergonha. E o Espírito